E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane, eu vou falar um pouquinho sobre equações diferenciais aí para tentar ajudar um pouquinho vocês aí nessa disciplina, tá bem? Eu vou resolver alguns exercícios aí bem rapidinhos, mais para a gente dar um review bem rapidão aí nos métodos que a gente tem, principalmente na parte de equações diferenciais lineares, tá? Eu vou fazer uma listinha, vou deixar aí para vocês disponível, tá? Daí na descrição aqui do vídeo eu deixo a listinha de exercícios que eu resolvi, o enunciado, e aí depois vocês conseguem acessar esses exercícios na playlist do YouTube. Bem, para começar a falar sobre equações diferenciais, a gente precisa colocar uma coisa na cabeça que é uma equação diferencial, o que significa? Bem, a gente está acostumado com uma equação normal, né? X ao quadrado mais b mais whatever, e quem é a nossa variável, né, para uma equação que a gente está habituado a ver, geralmente é o x. No caso de uma equação diferencial, o que a gente tem de equação, né, quem está elevado ao quadrado ou a potência que seja dessa equação, vai ser uma diferencial, ou seja, vai ser um y, linha ou um y, duas linhas e assim por diante. Então, a variável que a gente vai trabalhar não é mais uma variável normal, ela vai ser uma diferencial. Portanto, é essa ideia de você pegar para entender o que significa uma equação diferencial. Você trabalha com taxas de variação e não mais com uma variável, tá? E aí, nesse sentido, a gente precisa resolver essa equação. E como que a gente faz isso? Seria derivando? Apesar do nome, né, querer dizer, é uma equação diferencial, ok, ela é feita de diferenciais, mas para resolver isso, para eu chegar na minha solução, eu preciso integrar. Então, nessa disciplina, a gente vai muito mais integrar do que qualquer outra coisa, tá? Então, a gente precisa, se você tem aí dificuldades com integrais, por favor, faça uma revisão aí, principalmente do método de integração por partes. Eu acho que esse integral por partes e troca de variável é o mais importante. Eu vou deixar aí também link de vídeo para vocês fazerem uma revisão rapidinha, tá? Dessas integrais também, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? É bacana para você começar já com o pé direito aí, para entender direito essa parte aí de equações, tá bom? Bom, mas antes, então, né, já que a gente precisa falar de integral, vamos só dar um breve contexto para vocês entenderem, então, por que essas coisas aparecem e da onde para onde que a gente vai, né, quando a gente começa a fazer essas integrais. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que eu preparei aqui para vocês, sobre a gente pensar em uma função normal, né? Então, vamos supor que a gente tenha lá uma função f de x e essa função seja x, a mais simples de todas. Bom, eu quero encontrar a integral dessa minha função f, então eu vou fazer a integral dessa função. Qual que é a integral da função x? X ao quadrado sobre 2 mais a constante arbitrária, né? Porque a gente tem aqui uma integral indefinida, não é mesmo? Ela não tem limite de integração aqui na nossa integral. Não tem aqui uma variação de a até b. Portanto, esse c precisa aparecer. Prof, por que esse c precisa aparecer? Porque ele é essencial agora, principalmente agora, nesse momento aí que a gente está fazendo as equações diferenciais. Vamos ver por quê. Bom, se a gente plotar, por exemplo, aqui no GeoGebra, várias funções, por exemplo, né, x ao quadrado sobre 2, aliás, eu vou até digitar de novo aqui, porque eu tinha feito só para x ao quadrado. Se eu fizer aqui, por exemplo, né, x ao quadrado sobre 2. Esse caso seria o caso onde o c, do que a gente acabou de encontrar aqui, vale zero, né? Então, x ao quadrado sobre 2 com o c valendo zero. O próximo aqui, x ao quadrado sobre 2 com o c valendo 1, x ao quadrado sobre 2 com o c valendo menos 1, e aqui x ao quadrado sobre 2 com o c valendo menos 2, ok? Então, todas essas curvas aqui, elas são também soluções para essa integral indefinida, né? Contanto que a gente tenha feito essas variações ali do ponto C, ok? Do valor C dessa constante arbitrária ali.
Por que que ela é arbitrária? Porque eu não tenho condição, né? Eu não tenho aqui a informação do limite de integração da função, portanto, eu não consigo determinar isso. Mas, se eu tiver uma informação, né, para cada uma dessas curvas ali, né? Vamos supor que eu queira encontrar a curva G, que é essa azul aqui. Supondo que eu queira encontrar ela, se eu tivesse a informação de que o ponto A pertence a essa curva, ou seja, o ponto A com x valendo 0 e y valendo 1, eu iria conseguir encontrar qual que é essa curva, só com essa condição inicial ali do ponto A. Mesma ideia vem aqui para a curva verdinha aqui, que é o c valendo 0. Dado esse ponto B aqui, com o x valendo 1 e o y valendo, vamos ver se ele aparece para mim, exibir, não é rastro, desculpa. Exibir, rótulo, nome, não, eu quero nome, eu quero valor. Pronto, e agora sai daqui. Aí. Olha lá, para o x valendo 1 e o y valendo 0,5, né, seria uma outra condição inicial, nesse caso, para encontrar a curva verde e assim por diante. Como que eu vou fazer isso, né? Então, olha só, aqui, por exemplo, né, vamos supor que eu queira esse cara aqui, ó. Não, vamos fazer o B, já que ele já tá bonitinho aqui com o número. Então, vamos supor que eu tenha, então, aquela nossa integral, né, que eu fiz, certo? E eu tenho a informação de que o B é um ponto pertencente a essa função quando o x vale 1 e o y vale 0,5. Então, vamos olhar ali na nossa curvinha. Então, veja, o que a gente encontrou aqui foi que a nossa solução, né, é isso daqui. Isso daqui é um conjunto de soluções justamente por causa dessa constante. Bom, eu disse que a gente tem um ponto B lá com o x valendo 1 e o y valendo 0,5, né? E ele vai pertencer, então, àquela curva, né? Então, x valendo 1, vou anotar isso, x valendo 1 e o y valendo 0,5. Como que eu vou fazer para encontrar o valor do c? Bom, veja, essa minha caixinha aqui é a minha curva y igual a uma função de x. Essa função não é, eu vou até colocar uma função aqui f1, porque ela não é a mesma função que eu tinha aqui, tá? É outra. É a minha integral dela, né, no caso. Vamos dizer que aquilo ali fosse um fão, né? Geralmente a notação é assim, um fão. E aí, essa y é igual a uma função de x. Ou seja, eu posso escrever aquilo ali como sendo, y igual x quadrado sobre 2 mais c, né? Essa é a curva solução, que existem várias, porque eu não sei quanto que vale o c. Mas eu sei que a curva que eu estou procurando tem esse ponto aqui. Eu tenho uma condição inicial. Então, ou seja, né, eu posso dizer que eu tenho um problema de valor inicial, a gente chama PVI. Eu sei que o x vale 1 para esse ponto e o y vale 0,5. Então, eu vou colocar o y valendo 0,5 e o x valendo 1 nesta continha, ok? 1 ao quadrado é 1, passo esse meio lá para o outro lado negativo, vai zerar, né? Então, isso quer me dizer que o c vale 0. O c vale 0 para o ponto B. Então, aqui, se o c vale 0, né, nessa minha curvinha aqui que a gente disse, então, a minha curva, né, que eu estou observando, ela tem essa equação de resposta se o B pertence a ela, né? Então, aqui nesse caso, o B pertence à minha curvinha ali, y1, certo? Vamos ver se isso é verdade agora, né? Vamos olhar no desenho como que é. Então, ó, o B pertence a essa curva verde. A curva verde é essa aqui, da equação onde a constante é 0. Se eu quisesse fazer, por exemplo, essa daqui, com o C valendo 1, eu iria tomar a informação desse ponto aqui. Pode ser qualquer outro ponto em qualquer outro lugar. Esse daqui eu já deixei marcadinho só para a gente ver que pode ser para cada curva um ponto diferente. Então, aqui nesse caso, o x vale 0 e o y vale 1. Então, vamos ver como fica isso. Então, a mesma ideia, tá? Eu vou pegar a mesma ideia de curva, a diferença é que agora a gente tem
a condição onde o x vale 0 e o y vale 1. Então, vamos para um outro ponto agora. O ponto A com o x valendo 0 e o y valendo 1. Então, né, tenho essa informação aqui. Vou substituir nessa mesma equação aqui de curva, né? Porque o que eu estou procurando é essa constante C ali. Então, vamos lá. Então, substituindo o y valendo 1 e o x valendo 0. Ok? 0 divididos por 2 dá 0. Portanto, a gente conclui que o C vale 1. Ou seja, a nossa curva aqui, né, agora, outra curva, né, a y2, vamos chamar assim, ela vai ser x² sobre 2 e agora o C vale 1, que foi o que a gente encontrou. Por que a gente encontrou ele? Porque a gente achou esse ponto A aí, a gente tinha a condição inicial do ponto A pertencente a essa curva que a gente estava procurando. Então, realmente, né, vamos olhar agora no desenho, para o C valendo 1, o A pertence a esse ponto, né? O A valendo x 0 e o y 1, ok? Então, essa é a ideia, ok? Da gente entender por que quando a gente faz uma integral, a gente tem essas constantes e por que agora a gente vai começar a olhar para esses problemas de valor inicial. Porque a gente vai ter uma condição inicial do problema, de forma que essa solução geral que a gente encontrou vai ser uma solução específica, né, um problema com valor inicial, ou seja, uma solução com a condição inicial sendo atendida, e aí a gente não vai ter uma solução tão geral assim, né, essa constante vai ser determinada, tá? Então, não vai mais ser uma coisa tão genérica se você tiver essa condição inicial ali, tá? Então, é basicamente essa intenção que a gente tem. Bom, então agora, basicamente, essa ideia a gente precisa colocar só para a gente entender por que a gente vai precisar prestar atenção agora nessas condições iniciais, tá? E aí depois a gente vai trabalhando com as outras questões aí de integração, tudo bem? Então, agora eu vou começar então a fazer esses exercícios, vou deixar a listinha ali na descrição, tá? E aí vocês vão acompanhando, né? Conforme o exercício que vocês viram que já pegaram a ideia, vão para o próximo tópico, tá? Para a próxima método de solução, tá? Eu vou colocar as lineares, vou colocar os fatores integrantes e etc. E aí vocês vão vendo qual realmente vocês sentem mais dificuldade. Eu recomendo dar uma olhada bem rapidinho, né? Acelera o vídeo e ver pelo menos a parte básica ali da resolução, ver se bate com o que você fez também, é importante você treinar seu cérebro a ler o que a sua mão está falando, né? É importante a gente escrever também, não ficar só assistindo, né? Até porque se só assistir resolvesse, a gente já tinha virado craque em surf ou em qualquer outra coisa que a gente assiste vídeo sem parar, né? Então não adianta só assistir o vídeo, a gente precisa mesmo escrever, botar a mão na massa, né? Só treinando que a gente aprende, certo? Então, vamos lá, botar a mão na massa e eu espero que vocês consigam entender alguma coisa. Qualquer coisa, manda lá dúvida pra gente que a gente tenta responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Então, bons estudos e vamos lá!